Beleza. Isso aí, galerinha. Página 316, exercício 17. Lembrando, né? Migramos para a dilatação. Há pouco tempo já expliquei dilatação para vocês, não lembro? Já vou começar a corrigir. Ah, não, me recuso. Vamos falar de dilatação primeiro. Na última aula, então, eu falei de escalas termométricas, não foi? Falei da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Te mostrei que a relação matemática entre elas é essa aqui, mas precisa saber obter essa relação. Porque algumas questões, em vez de pedir alguma coisa sobre escalas termométricas, pede para que tu crie uma relação matemática entre duas escalas que às vezes nem existem. Então tens que fazer o joelho, pé, cabeça, pé lá nos termômetros, né? Tens que saber que esse formulário serve para temperaturas únicas, não para variações. Se fores trabalhar com variações, eu recomendo uma regra de 3. 5 graus de variação em Celsius a 9 em Fahrenheit, que é 5 em Kelvin. Vimos que temperatura média e grau das das moléculas, calor, energia térmica em movimento, vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor pode fluir através da condução, convecção e radiação, que nós veremos futuramente. Equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. A lei zero garante que se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, A e C também estarão em equilíbrio térmico. A escala Kelvin é chamada absoluta porque o zero Kelvin é zero de verdade. Ele fez um trabalho matemático para descobrir qual era a menor temperatura que existe. Hoje nós confirmamos a ideia que o Kelvin está correto, que não dá para ir uma temperatura inferior ao zero Kelvin. Bom, depois disso, depois que eu te apresento isso, tem uma outra aula, né, de dilatometria. Dilatometria. E aí seria legal, por mais que vocês, né, acredito eu, já tenham, lembrem bastante dessa matéria, não custa eu fazer alguns comentários rápidos aqui. Primeiro, né, por que os corpos aumentam de tamanho ao serem aquecidos? Porque existe dilatação térmica. Essa é uma questão bacana. Na verdade, quando eu te dei a primeira aula de eletrostática, eu já te contei por que isso acontecia, deixei nas entrelinhas. Por que mesmo que existe a dilatação térmica? Isso mesmo, exato, é isso. Então, ó, as moléculas estão vibrando, os átomos estão vibrando, aqueceu, a eletrosfera acaba aumentando de volume, e a eletrosfera é que dá volume aos átomos e às moléculas. Então, se cada maldito átomo, ao ser aquecido, aumenta a sua vibração e ocupa um volume maior, consequentemente as coisas dos quais esses átomos são feitos também aumentarão de volume. Então, a dilatação térmica existe, pois a temperatura é um indicativo da vibração das moléculas. E com o aumento de temperatura, moléculas aumentam o seu volume, pois aumentam o seu grau de agitação, de vibração. Simples assim. Então, quem entende um pouquinho de átomos sabe a resposta para isso. Outra pergunta importante da dilatometria é quais fatores interferem na dilatação térmica. Vamos que vamos, galerinha. E aí, quais fatores será que interferem na dilatação térmica? São 3 fatores. Um deles é bem óbvio. Se a dilatação é térmica, é porque tem a ver com temperatura, mas não é a temperatura que interfere. O que interfere é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que o corpo sofre, maior a dilatação que ele vai sofrer. Outro fator que interfere, será que o tipo de material interfere? Claro, cada átomo tem a sua característica. Uma barra de alumínio, mesmo que tenha o mesmo tamanho de uma barra de cobre, mesmo que sofram a mesma variação de temperatura, como cobre e alumínio são átomos distintos, vai dilatar distintamente. O material é outra coisa importante. E além disso, tu deve
saber, né, que quando estás febril tu fica maior. Quando tu estás com febre, tu aumenta de tamanho. Coisa óbvia, né? Se eu estou te falando que quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação e as coisas dilatam, então quando estás febril, estás maior. Não tem como ser diferente. Porém, tu jamais percebeu isso. Tu não olha com um cara, ô, que febrão, hein? Né? Tu não vai olhar para cima pro cara, certo? Porém, a Torre Eiffel, se tu for medir ela no inverno e no verão, tu vai ver que dá uma diferença de 20 centímetros do inverno para o verão. Lá de baixo, lá de cima, tu também não vai perceber isso. Mas, com certeza, ela dilata mais do que tu, né? Ela cresce 20 centímetros. Tinha um avião, o único avião comercial supersônico que já existiu, o Concorde, que em voo, apesar de ele voar 60 mil pés, apesar de ele voar numa altura onde dava para ver as estrelas, e olhando pela janela dava de ver que a Terra é curva, custava 10 mil dólares para fazer Inglaterra, Nova York e de volta, nesse belo avião. Apesar de estar voando numa região onde a temperatura é menos 200 graus Celsius, ele ficava altamente aquecido devido à velocidade absurda que ele desenvolvia. E a janela, cara, quem tocava na janela sentia a janela quente. Bem mais quente do que os voos normais que a gente está acostumado. E o atrito então da fuselagem desse avião com o ar frio era tamanho que esse avião chegava a crescer 20 centímetros por dilatação térmica durante o voo. Olha só que absurdo, certo? Então é importante lembrar que o tamanho interfere, o tamanho do corpo interfere. O Concorde e a Torre Eiffel, como eram compridos, longos, quando sofria uma variação, uma certa variação de temperatura, era perceptível o tamanho em que ele aumentou. Porém, olha só, olha o que eu vou fazer com essa careta. Cara, aqui ó, eu aqueci uns 10 graus a tampinha da caneta. Eu não vejo que ela está maior, mas ela está maior. Eu não vi que ela está maior porque são poucos átomos, entre aspas, né? São só alguns bilhões de átomos que compõem essa canetinha, essa tampinha. Quando eu aqueci eles, cada um deles deu uma aumentadinha. E o aumento global foi equivalente a essa quantidade total de átomos. Se eu tivesse 1 quilômetro de plástico e aquecesse 10 graus, poderia ver visualmente com o teu olho o tanto quanto cresceria. Já que tu sabe que são esses 3 fatores que interferem na dilatação térmica do corpo, vai ficar fácil entender as fórmulas da dilatação linear, superficial e volumétrica. Primeiro, se eu tenho lá uma barra de um certo material com um tamanho L0, aí eu coloco esta barra num forno para aquecer e foi para um tamanho novo L. Como é que eu saberia o quanto esta barrinha cresceu? Bastaria pegar o tamanho final e subtrair o tamanho inicial. A gente calcularia a variação do comprimento final menos comprimento inicial. Então como é que se calcula uma variação de superfície? Superfície final. Como é que se calcula uma variação de volume? Uma variação de massa final menos massa inicial. Variação de saldo bancário, saldo final menos saldo inicial. Claro, todos já sabem calcular variações. Eu preciso de uma fórmula para calcular a variação linear, uma para variação superficial, outra para variação volumétrica. Como eu disse, o tamanho interfere, por isso L0. Obrigado pela participação, amigo. Tu vê a conexão? Não precisa nem falar nada, o cara já sabe o que eu quero. Sim, é inacreditável. Simples assim. Eu avisei que dependia da variação de temperatura. Então é claro que a variação de temperatura tem que estar presente nas fórmulas da dilatometria. Porém, nós discutimos que o tipo de material também interfere. E calcular o coeficiente de dilatação linear não é fácil. Coeficiente de dilatação linear, alfa. E as primeiras letras do alfabeto grego são essas, né? Alfabeto, que tem nome devido às 2 primeiras letras do alfabeto. Alfa, beta. Depois do alfa, vem o beta. Se eu digo que
natação linear, tu diz que esse é o... Muito obrigado pela participação. Sim, vocês não escutaram aí em casa, mas a galera está participando. Coeficiente de natação superficial, muito obrigado. Muito obrigado. Quero o nome completo. Coeficiente, natação, volumétrico. Ninja. É isso aí. Pô, cara, tu sabe uma dessas fórmulas, tu sabe as outras. São poucos os detalhes aqui para te discutir. Deixa eu comentar contigo como é que em laboratório a gente calcula esse alfa aí. Isso dá um trabalho, isso gasta um dinheiro, cara. Meu Deus. Primeiro, quando tu quer calcular o alfa do alumínio, tu vai usar uma barra de alumínio. Aí não adianta ir na serralheria ali, na alubox ali do lado e mandar o tio cortar um pedaço de alumínio e levar para o laboratório para fazer o teste, não adianta. O tio, quando tu pedir para ele cortar 1 metro de alumínio, ele nunca vai cortar 1 metro exato. Não sei se tu sabe disso. Como assim, senhor? Pedir para o serralheiro cortar 1 metro de alumínio, não vai conseguir? Claro que não, ele não tem equipamento para cortar 1 metro de alumínio. Ele corta 1,00 alguma coisa, certo? Ele nunca corta 0,99 alguma coisa metros, nem sabe que faltou um pouquinho ali, porque os equipamentos que ele usa para medir são equipamentos simples, né? Treina, certo? No máximo um paquímetro ele vai usar para medir, certo? Ele vai conseguir no máximo 1 milímetro de precisão. E o engenheiro, para calcular o alfa do alumínio, ele precisa de uma barra com exatamente 1 metro. Quando eu digo 1 metro, é que tem que ter 6 zeros ali, ó, perfeitos. Se ali não for 0, 0, 0, 0, 0, o cara não mede. Só que medir com 6 zeros após a vírgula é caro pra caramba. Exige um equipamento chamado micrômetro. Ele vem num estojinho idiota assim, ó. Só que custa 5 mil reais, é o mais idiota dos micrômetros. Então é um aparelho caro. E tu não pode dar um micrômetro na mão de qualquer cabeça de baga. Tem que ser um cara que entenda, que tenha delicadeza para trabalhar com equipamento caro. Um técnico cujo salário é bom. Então, na verdade, é caro ter o micrômetro, ter o laboratório e ter o técnico para medir o tamanho inicial da barra. Aí, tu foi lá e mediu o L0. Quantas vezes, professor? Umas 10 e tirou a média. Olha que chato que é medir na vida real. Depois tu botou essa coisa no forno, mas antes de botar no forno, tu mediu a temperatura. Depois que foi pro forno, tu vai medir a temperatura final. Com ele ainda aquecido, dentro do forno, não é um termômetro qualquer que tu vai usar, tem que ser um termômetro altamente preciso. E enquanto essa porcaria estiver aquecida, tu vai ter que medir de novo o tamanho final, medir várias vezes e tirar a média. Olha que saco. Aí depois que tu mediu o tamanho final, o tamanho inicial, tu mediu o tamanho inicial, tu quer descobrir a característica do alumínio, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, e tu mediu temperatura final e inicial e também calculou o ΔT. Quando tu aquecer esse cara, ele vai dilatar muito ou pouco? Pelo nosso bate-papo de hoje. Muito pouco. Muito pouco. Tu vai tirar o negócio do forno, tu vai... Não, errou, não dilatou, não é possível. Só mesmo aquele equipamento de medir o micrômetro, certo? Só aquele equipamento caro para medir a milionésima parte do metro que conseguiria te determinar o quanto esse cara cresceu. Quando eu for fazer comprimento final menos inicial, vai dar um número grande ou pequeno? Bem pequeno, que nós podemos medir em metros. Um número bem pequeno. Comparado o tamanho inicial, um número grande ou pequeno, comparado com esse ΔL? Grande, né? A barra tem um certo tamanho visível, né? Que também vai ser medido em metros. Isso aqui é um tamanho grande, ó. Isso aqui é um tamanho ridículo. O alfa nós queremos descobrir, o alfa do alumínio. E a variação de temperatura vai ser um número grande ou pequeno comparado com o ΔL? O que tu acha? Tu acha que eu aqueci pouco ou muito esse alumínio? Bastante também, não a ponto de derreter, certo? Mas eu aqueci bastante. Então vai ter uma variação de temperatura que vai ser medido em graus Celsius. Número grande, número grande. Eu vou pegar esses dois números grandes, vou multiplicá-los. E está multiplicando, passa. Vou pegar um número pequeno pra caramba e vou dividir por dois números grandes multiplicados. O que tens para me dizer do resultado desta divisão? Vai dar um número bem pequeno. Porque é um número minúsculo dividido por um número grande. Vai dar um número bem pequeno. Cara, todas essas medidas foram feitas com aparelhos caros, com pessoas especializadas que têm mão de obra cara. Tu fez isso durante meses e não terminou.
Tu vai publicar o resultado numa revista científica. 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Por que mesmo grau Celsius na menos 1? Porque metro cancelou com metro e o grau Celsius ficou 1 sobre grau Celsius. Usando potenciação, eu posso jogar o grau Celsius para cima, fica com o expoente negativo. O 10 na menos 6 mostra por que eu estava comentando os tamanhos para vocês, para tu entender por que todo o coeficiente de dilatação vai ser minúsculo. Se tu publicou isso na revista científica, aí um sujeito lá do Turcomenistão pegou a revista, um cara especialista em dilatação, olhou e viu, puto, o cara errou, olha só como ele fez o... Aí, tá errado essa merda aqui. Vou mandar uma carta para a revista. Tu te fode, cara. Teu laboratório cai no mundo científico, ninguém mais vai te contratar para pesquisas de materiais, é possível que tu te arrombe. Isso é ciência, ciência é foda, né, cara? Por isso que eu amo ciência. Um cara faz uma cagadinha, a galera destrói o cara. Se o cara do Turcomenistão olhou, porra, que bom o trabalho do cara, eu vou repetir aqui. Repete o trabalho lá no Turcomenistão, obtém um valor muito próximo do teu. Na China o cara faz a mesma coisa. Na Rússia o cara faz a mesma coisa. Meses depois, pesquisadores do mundo confirmaram com trabalhos próprios o que tu fez aqui no Brasil. Aí sim, o teu único dado do alumínio vai para os livros de ciências materiais. É por isso que tu vai projetar um avião, tu pega essa porcaria no livro, tu confia a vida das pessoas naquele dado, né? Certo? Por isso que ciência é o bicho e o resto é bobagem. Só que o detalhe é o seguinte, cara, imagina que tu quer calcular o beta do alumínio. Qual é a diferença na prática para calcular o beta do alumínio? Eu vou ter que usar uma barra de alumínio? Não, né? Eu vou ter que usar uma placa de alumínio, concorda comigo? Como é que eu acho o S0, a superfície inicial da placa de alumínio? Mede e mede, só que medir é caro. Mede 2 vezes. E, cara, vai ser o dobro do preço. Vai ser o dobro do preço para tirar o beta do alumínio. Só que depois de muito trabalho, tu observa que deu 48 vezes 10 na menos 6. O que nós podemos perceber? Que foi o dobro. Já que eu gastei o dobro de dinheiro e obtive um resultado que era o dobro do primeiro, quando eu for calcular o alfa e o beta do cobre, eu não vou fazer o alfa e o beta do cobre, eu vou calcular só o alfa, porque o beta, o que tudo indica, é o dobro. E se eu quisesse calcular o gama do alumínio, o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio? É o triplo. 3 vezes 24, 72 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Muito. Resumindo, quando nós vamos para o laboratório, a gente sempre calcula o alfa do material por praticidade, por economia de recursos. Porque depois calculado o alfa, nós automaticamente sabemos quanto vale o beta e sabemos quanto vale o gama. Só tem um detalhe. Usar esta aproximação já matou gente. Porque isso não é algo exato. Isto é algo aproximado. Quando tu calcula o alfa de um material, multiplica ele por 2 para achar o beta, tu não pode dizer que é exatamente igual. Tu tens que saber que é uma aproximação. Já viu o vestibular cobrar a consciência do aluno que não é exata aquela relação. É uma aproximação. Deixa eu te fazer entender por que é uma aproximação. Imagina que eu tenho uma placa de algum material. Quando eu aqueço essa placa e ela aumenta em todas as dimensões. Ela aumenta na largura, na altura e até na espessura ela aumenta. O que eu estou te dizendo é que na prática toda dilatação é volumétrica. Não existe átomo que aumenta só para lá. Todo átomo engorda em todas as direções. Quando eu faço um cálculo de dilatação linear é porque eu estou preocupado só, por exemplo, com quanto o fio vai crescer do inverno para o verão. Não sei se já perceberam, né? Os fios entre os postes são abaulados. Esse abaulamento aí não é para superfaturar. Eles superfaturam de outro jeito, certo? O abaulamento ali é para quando o inverno chegar, o fio poder encolher sem estourar a fiação das cidades. Imagina que dá um inverno muito rigoroso e estoura o fio de toda a cidade. Muitos morrerão naquele inverno, né? Porque energia elétrica é indispensável hoje para manter a vida das pessoas, certo? Então tu vê, se tu pegar um poste perto da tua casa, medir o abaulamento dele, vê onde é que bate o abaulamento. Mede lá, tá batendo na marquinha do prédio oposto. Aí espera um dia bem frio chegar e mede de novo do mesmo local.
tu vai perceber que o fio ao encolher ficou mais esticadinho do que estava. Um engenheiro, na hora de calcular quanto o fio vai colocar entre os postes, não vai fazer uma calculação superficial ou volumétrica. Ele não vai ficar preocupado, pô, será que o fio vai engordar demais, vai atropelar as pessoas na rua, vai esmagar as pessoas de tão grosso que vai ficar o fio. Não é essa a preocupação é só o L, o comprimento. Já o cara que calculou quanto de rejunte flexível tem que ter entre esses azulejos aí, ó, tá vendo? Aquele tamanho colocado entre os azulejos, ele foi calculado por um engenheiro. E na hora que o engenheiro calculou isso, ele fez um cálculo da datação superficial. Ah, professor, quer dizer então que no verão o azulejo não vai subir, não vai crescer? Vai. Ele vai ficar mais grosso, mas isso não vai interferir grandemente no volume disponível da sala de aula. Então dane-se o quanto ele vai crescer para cima. Eu vou fazer um cálculo da datação superficial. Agora, navio de petróleo. Tirou petróleo em águas quentes do Pacífico, do Atlântico. Vai entregar o petróleo em águas frias do Pacífico. Vai desaparecer um volume assustador de petróleo do tanque do navio. Não por vazamento, mas por contração térmica. O engenheiro não calculando essa diferença de petróleo extraído e petróleo entregue para o cliente, pode dar um prejuízo de centenas de milhares de dólares. Então tu vê, né, como cada dilatação tem o seu momento adequado para ser usado. Mesmo que na prática toda dilatação seja volumétrica. Quando eu pego uma dilatação superficial e encaro como duas dilatações lineares, eu estou dizendo que ele cresce só para cá e cresce só para cá, ó. Eu não estou considerando essa dilatação que ocorreu aqui no cantinho. É isso que faz beta igual a 2 vezes alfa ser uma aproximação. Gama será aproximadamente igual a 3 vezes alfa, é uma aproximação. Certo? Então toma cuidado com isso. Professor, pelo teu desenho aí é uma aproximação bem grotesca então, né? Não. Acabamos de conversar, dilatação é uma coisa grande ou pequena? Minúscula. E aqui? Minúscula. Então essa área é o produto de uma coisa minúscula para uma coisa minúscula. É minúsculo o erro. Mas tu vê, tu deve lembrar do acidente da Challenger. A NASA foi lançar um foguetinho, né? Certo? E no dia estava 5 graus mais frio que o adequado. Quando tu vai lançar um foguete desse, tu não imagina quantos ninjas tem que ser contactados para ver se a coisa vai voar. Tu tem que ligar para tudo quanto é tipo de engenheiro. O especialista no bico da turbina, o especialista na vedação do tanque de combustível, o especialista no próprio combustível, os especialistas, na verdade, são grupos de especialistas. Quando foram lançar a Challenger, já estava um dia atrasado, já tinha então rolado alguns milhões de prejuízo, cada dia de atraso, milhões de prejuízo, tem que estar pagando o salário dos ninjas que estão ali operando. E aí os caras iam lançar, estava 5 graus mais frio, ligaram para os ninjas e tal. Um cara ficou meio cabreiro, o outro disse, não, vai, porque estamos atrasados já, vamos lançar. Lançaram o foguetinho, cara. Ó, a borrachinha, meu querido, a borrachinha que veda o tanque de combustível deu uma encolhidinha minúscula, porque estava frio. E com a vibração vazou combustível. E bum! $1 bilhão queimaram instantaneamente. 8 vidas foram perdidas e, ao que dizem, 20 anos de pesquisa científica queimou em poucos segundos. Que tristeza, um avanço que todos nós pagaremos, né? Um retrocesso que todos nós pagaremos. Então tu vê, né, cara, até a NASA na hora de usar essa aproximação já matou gente, ó. Fazer nave espacial, vou usar essa aproximação. Não! Na hora de fazer uma nave espacial, o cara tem que mandar um técnico ninja e estudar o coeficiente de dilatação para aquele caso específico, porque aquela aproximação pode matar as pessoas. Viagem, né, cara? Olha que loucura, como engenharia é perigoso, hein? Agora sim, agora que eu dei a aula de dilatometria, vou fazer a título de exemplo o que o amigo me pediu. Questão 17 na página 316. Um bloco maciço de zinco tem a forma de cubo de aresta 20 centímetros. Zinco. E ele falou que tem 20 centímetros a aresta. Então é 20 por 20 por 20. A 50 graus Celsius, temperatura inicial 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do zinco, o alfa do zinco, é 25 vezes 10 na menos 6. O valor em centímetro cúbico que mais se aproxima do volume deste cubo a uma temperatura de menos 50
devemos calcular o quanto cada aresta vai encolher, certo? E depois calcular o volume pela nova aresta, que seria bem preciso o cálculo, só que daria um trabalho enorme. Ou, muito mais prático, primeiro vamos calcular o volume inicial do cara. 20 vezes 20 vezes 20, 8.000 centímetros cúbicos é o volume inicial do cara. E já que eu sei o volume inicial, eu vou fazer uma dilatação volumétrica, V0 vezes gama vezes ΔT. O volume desse cara é 8.000. O gama é o triplo do alfa, 3 vezes alfa, isto é uma aproximação. 3 vezes 25 na matemática profunda, 75. Então ficou 75 vezes 10 na menos 6. E o perigo aí ainda é a variação de temperatura, final menos inicial. Como a temperatura final é menos 50 e a inicial era 50, dá uma variação de temperatura de menos 100 graus Celsius. Menos 100. A variação de volume deste cara vai ficar menos 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 75. 8 vezes 7, 56, 560, 8 vezes 5, 40, 560 mais 40, 600. Eu multipliquei 8 por 75, tu faz um cantinho ali, né? 75 vezes 8. Aí eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vezes 10 na menos 6. Como é tranquila essa matemática, né? 6 pulinhos para a esquerda. Tom, 3, 4, 5, 6. Menos 60 centímetros cúbicos. Esse é o volume final do cara? Não, imagina, o cara tinha 8.000 e foi para 60, né? Meu Deus, não pode. Variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Se a variação foi menos 60, eu quero o volume final e o volume inicial era 8.000, menos 8 passa para o outro lado, mais 8.000. 8.000 menos 60 igual a V. V igual a 7.940 centímetros cúbicos. 7.940, letra D. Um desafio legal, se não tiver nada que fazer essa tarde, é fazer pela datação linear. Calcular o quanto encolheu cada aresta, calcular o tamanho de cada aresta, multiplicar aresta por aresta por aresta na nova situação e calcular o volume. E comparar com o volume calculado dessa maneira. Tu vai entender por que é uma aproximação. Tu vai entender por que é uma aproximação. Mas tu vai ver que é uma aproximação muito honesta, muito boa de ser usada. Certo? Daria um trabalho muito maior, né? Mas pelo menos tu exercitaria e veria na prática por que beta é aproximadamente 2 vezes alfa e gama aproximadamente 3 vezes alfa. Pediram também a 24. Vou fazer a título de exemplo. Me perdoem aqueles que ainda não tiveram oportunidade de tentar essas duas, mas vão ter outras várias para tentar aí. Que bela manhã para aprender física!